não vai conseguir atender, porque ela não olhou para as especificidades, para a questão, né, da operação, para a questão de custo. Então, aqui, em vez da gente trabalhar com a planilha, de sugerir uma planilha, olha assim que a gente quer, quantas análises e tal, não. A gente entrega isso para a FUNASA, que é o órgão responsável pela Política Nacional de Saneamento Rural, como diretriz para ela estar emanando, não o valor do padrão de potabilidade, mas a diretriz daquilo que a gente mais sente é a falta de amostragem para essas águas, né? Como é que estão essas águas, quem faz a amostragem, qual é a periodicidade disso. Então, a gente traz isso, né, nesse sentido. Basicamente isso. Com relação aos padrões, aí sim a gente traz uma questão, e eu vou pedir para colegas falar, Ivan, Rogério, Cláudio Aldo e mais, mas na questão do químico, né, do microbiológico, teve pequenas alterações aí, o Ivan deve estar aí, vai falar, porque até a sugestão, né, foi no grupo que participou, mas do químico, praticamente a gente fala o seguinte, olha, vamos monitorar aquilo que tem na bacia, né? Aquilo que não tem na bacia não precisa monitorar. Isso inclui o quê? Exemplo, agrotóxico. Então, assim, o sistema precisa monitorar agrotóxico, sim, na sua água, sim, daqueles agrotóxicos que estão sendo aplicados na bacia. Aonde vem o dado? Vem o dado da agricultura, pode vir o dado de outras áreas, mas a gente traz uma coisa mais inteligente, né? Uma outra coisa que foi pontuado, quem participa da portaria, quem usa direto, é que se você vê na tua amostragem o valor que deu, né, mesmo abaixo do valor máximo permissível, você continua monitorando. Então, o pessoal falou, mas a troco do que isso, né? Então, vamos tirar isso, porque isso não tem sentido. Se a gente já tem o valor máximo permissível, o valor limite padrão, então o que está abaixo está lá. Aí pode ser uma linha de pesquisa, coisa parecida, mas será que o sistema de abastecimento de água tem que fazer isso? Ele não vai ter essa governança, o que ele vai representar, que dado que vai acontecer com esses dados, né? Então, em poucas palavras, eu acho que é isso, para a gente não nos alongarmos aqui, vocês estão com esse material, e aí eu queria agora abrir, né, e pedir para o... Eu pedi, tá? O Ivan está aqui, Ivan... O Rogério, sim, presente. Cláudio Aldo, né? Quem de Jundiaí. Então, eu queria abrir a palavra para vocês, né? Que eu já tinha pedido para poder trabalhar aqui. Vocês são operadores. O que aflige na portaria? O que a portaria tem que mudar? A portaria é da década de 70, então ela está sendo atualizada, mas ela não está sendo revista ao olhar de várias coisas que já temos hoje, né? Então, já passo a palavra. E aí, na sequência, vocês vão levantando, né? Tem aí como levantar a mão para a gente fazer uma discussão agora, que é uma discussão, tá? Esse documento está dado, vocês receberam, vocês podem utilizar, podem divulgar esse Excel e espero que vocês coloquem lá na portaria para quanto mais gente colocar aquilo que a gente está pensando, que a gente está pedindo, melhor ainda para a gente discutir no âmbito nacional. Então, é isso aí, são minhas palavras. E passo agora para a sequência aí de colegas que podem estar falando, tá? Pântolo, Aldo, Rogério. Rogério. A Rebeca, alguém pode estar, assim, para a sequência, tá? E é isso, a ideia hoje é mais isso, né? Para a gente conversar, talvez a gente não consiga chegar até meio-dia, não tem necessidade, mas aqui mostrando, né, um material aí que a gente pode se debruçar. Rogério? Bom dia, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, Rogério. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Vou tentar falar mais alto, né? Acho que o meu microfone não está captando bem. Se tiverem dificuldade, vocês me avisam, tá? Não, tá bem, dá para ouvir sim. Eu dei uma olhada nas propostas, achei algumas muito boas, e outras, confesso, que me causaram preocupação, né? Eu entendo muito quando a Rosiane fala que a portaria demanda, né, talvez uma revisão mais ampla, nesse sentido de estar contemplando a especificidade, né, de algumas áreas, né, é uma portaria nacional, então ela acaba sendo genérica. Por outro lado, o que eu entendo em relação à legislação, é que a portaria hoje ela tem uma qualidade, apesar de todos os seus defeitos, ela é um guia muito prático para quem trabalha com abastecimento, saber exatamente quais são os parâmetros, os VMTs, a frequência. Isso é um orientativo do que se monitorar.
Me causa preocupação quando a gente começa a falar, isso aqui a gente deixa em aberto para ser definido mais tarde pelo órgão X, Y, Z, e que isso não aconteça depois, como a gente já viu, que muitas coisas acabam não sendo verificadas, não é levado adiante, e aí você tira da portaria, por exemplo, né, seria essa ideia, em muitos casos eu vi isso aí, vamos fazer a lista A, B e C, aí a A vai ser a obrigatória para todos, aí a B vamos ver o que é relevante para cada um. E quem vai ver? Quando vai ver? Tem até uma lista C lá, que alguém vem com uma ideia que eu acho até muito mais ligada à pesquisa, não tem nada a ver com empresa de abastecimento, quando se fala de emergência, sem padrão de referência, que é um problema, porque aí você fala, não vai ser obrigatório. Se não vai ser obrigatório, você vai pôr na portaria, qual é o objetivo, né? Então, algumas coisas eu achei questionáveis, mas achei algumas ideias muito boas. Gostaria até de acrescentar algumas, que eu acho que é uma demanda grande para quem trabalha em laboratório, que é quando você publica a portaria e você não dá prazos para implantação. Nessa última portaria, por exemplo, você tinha lá alguns casos onde havia prazo. No caso do EPA, por exemplo, em escolas de bactérias aeróbias, se dava um prazo, mas os demais parâmetros não. E a gente, no laboratório, quando sai a portaria, você fala, amanhã você tem que estar fazendo. E não é assim que você implanta até a aquisição de padrões necessários, muitas vezes, demanda meses por uma questão de importação. Hoje eles têm tido muita restrição de importação por conta de guerra, fecha o Estreito de Hormuz, você acha que não vai impactar em nada para você, você acha que é só gasolina e descobre que não está vindo enxofre para o Brasil, isso está impactando um monte de coisa. Então, assim, essa é uma indicação antiga que a gente tinha de que houvesse, cada vez que você coloca parâmetros novos ou altera de forma significativa os valores máximos permitidos, que isso seja observado um prazo para a implantação dessas novidades da portaria. Outra coisa que também é uma indicação que a gente colocou nessa portaria, que quando se fala em toxina não se cita os CAS-number. Estou faltando isso na portaria. Toda substância química tem um CAS-number e ela aparece, todas as tabelas têm, não sei porque no anexo 10 das toxinas não apareceu esse CAS-number. Isso achei importante também. Acho importante colocar. Fora isso, achei muito importante alguém que colocou a necessidade de se pôr uma definição para ponto de consumo, que é uma coisa vital, porque deu muita confusão esse termo ponto de consumo. Os consumidores falam, ponto de consumo é o quê? É o bebedouro dentro da minha casa. Então, isso achei importante. Também achei importante, também interessante, quem se quereu tirar aquelas tabelas de tempo de contato, tabelas operacionais, que também, realmente, eu já conversei com muita gente de tratamento, o pessoal fala, são tabelas, inclusive, que trazem dados que não estão corretos. E aí você tenta fazer uma orientação de como se tratar e talvez não seja o âmbito realmente da portaria. Interessante. E alguém também alterando o artigo 32, e aí eu queria fazer uma ressalva. O artigo 32 é extremamente importante, que ele trata dos mínimos de cloro residual. E a gente aqui em Campinas, por exemplo, que trabalha com cloro combinado, que é um pouco diferente da maioria, a gente sempre sofreu muito com essa omissão da portaria, que não falava de forma muito clara do cloro combinado, e essa ele corrigiu isso com o artigo 32, mas alguém sugeriu lá colocar um limite máximo de cloro líquido para 2. E achei que ficou confusa a redação, porque se fala só no cloro líquido. Então, quando você fala em mínimo, você tem todas as formas, líquido, combinado, dióxido de cloro, e no máximo, se você for falar no mesmo artigo sobre cloro máximo, você também teria que contemplar as 3 formas para não causar confusão. Ainda hoje eu recebo muitas vezes questionamento de gente que fala, vocês são obrigados a pôr cloro líquido, está na portaria. Aí a gente aponta o artigo 32, não, está lá muito claro, ou. E aí se for colocar o cloro máximo também. Em relação a colocar cloro máximo de 2, cloro líquido, aí eu deixo até para os meus colegas que trabalham com cloro líquido a pertinência disso. Ele cita lá a questão do estresse bacteriano que pode interferir nas análises, o Standard realmente fala disso, mas em nenhum momento ele cita esse limite de 2, que talvez não seja muito baixo. Mas aí é uma avaliação que eu acho que ele tem uma referência, não sei quem colocou esse limite de 2, se tem uma referência, seria interessante até apresentar essa referência na justificativa. Tá? Então, assim, eu gostaria de observação, não quero me delongar muito, para deixar espaço pessoal, depois eu tenho que ver com a Rosiane se a gente pode passar isso por escrito, para deixar isso registrado. E também fazer uma sugestão, esse link da pré-consulta, se você puder disponibilizar para facilitar o pessoal
acessar aí e poder contribuir diretamente para a consulta. Ah, sim, interessante. Não sei se a Secretaria Executiva, na hora da chamada, a gente tem um link. Dá para colocar aqui no chat? O link lá da portaria. Tá. Rogério, muito obrigado, viu? Considerações importantíssimas. E na fala do Rogério, é claro, né, que você vai mandar suas considerações. Eu acho que vale, a partir de hoje, pegar todas as considerações e a gente fazer uma reunião do GT Portaria, né? Vocês concordam? A gente faz uma reunião do GT Portaria de uma forma rápida, já lista mais coisa e entrega para todo mundo. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Porque, como o Rogério falou, não dá tempo de falar todos os itens aqui, mas que a gente possa fazer cada um fazer um overview aí rápido, e a gente já marca no GT Portaria, com aquela turma que está lá na lista, uma reunião para juntar tudo. E aí, se passar esse material para a gente, até a gente já faz isso para a reunião ser mais rápida, tá? Já coloca nessa planilhona. E eu concordo com tudo que você colocou, tá? Tem CAIS até errado ali, viu? Tem número de CAIS na portaria errado, então tem CAIS com ausente, isso é importantíssimo, porque o CAIS é o número que você vai atrás, né? Cloro combinado, sim, eu acho que misturou mesmo, viu? Eu acho que uma coisa é a saída, eu acho que dá para separar. O tempo de aplicação perfeito, né? Ninguém aplica imediatamente, né? Publique-se e comece a implementar a legislação, bem legal. Então, Rogério, todas essas considerações já passam para a gente, tá? A gente já vai juntar e vamos pensar numa reunião aí do GT Portaria. Obrigado. O que mais? Perdão, Rosiane. Até uma questão, acho que ficou um pouquinho truncado, que o item, né, que estava era justamente para definir essa reunião dos grupos de trabalho. Ele ainda não estava no item de consulta pública, mas não tem problema, que inverteu um pouquinho. Mas como foi mencionado sobre essa questão de fazer uma reunião do GT Portaria, então eu acho que já, para finalizar o item anterior, poderia marcar essa reunião, levantar isso com os membros, porque cada um dos GTs saiu com uma data hoje. E a outra coisa, que como é até o dia 30, a gente tem que fazer essa semana, porque senão as nossas sugestões, né, elas são poucas, né, validadas. Então, a gente poderia, não sei o que vocês acham, GT Portaria, se a gente pode colocar dia, no máximo aí, hoje é terça, dia 25, pode ser? 25 ou 26? Então, Rosiane, perdão, no caso, as reuniões de grupos de trabalho, né, elas precisam ser convocadas seguindo o prazo regimental. Né? Foi até o que a gente tinha comentado com vocês. Olha, se forem marcar reuniões de GTs, verifique a questão da agenda, porque aí precisa ter 7 dias de antecedência. Mas nesse caso não vai valer, vai ter que ver que é isso, porque dia 30 é o prazo que termina a consulta pública, entendeu? Então, o que a gente precisa ver, Rebeca? Se não tiver reunião, não tem problema. Eu junto tudo e vocês todos recebem, tá? Esse material, e a gente vai validando aqui. O Rogério vai mandar, então manda, eu junto, tá? E a gente vai considerar porque não dá para a gente fazer reunião depois do dia 30. A gente precisa ter esse material antes para vocês poderem até utilizar, tá? Então, a gente vê aí, mas vamos continuar, depois a gente vê se vai ter ou não reunião. De repente, a gente já aprova isso e já junta um único documento e manda para todo mundo. Pode ser assim também? Turma do GT Portaria, vocês concordam? Pode ser assim? Fazer o levantamento das sugestões, dar um prazo para responder por e-mail também. Não tem, a gente está sem prazo, eu estou falando. A minha sugestão, o que é a minha sugestão aqui? A minha sugestão é o seguinte, vamos validar. O Rogério acabou de falar um negócio, ele disse que tem material. Então, assim, todo mundo aprova o material dele? O que é aprovar o material? Você não vai mandar o material, né? Você vai olhar e dizer eu concordo ou não concordo. Essa é a matriz aí do Excel. Então, o que a gente pode aprovar? Todo mundo que mandou a contribuição hoje, a Rosiane junta tudo, fica um Excelzão e fica já disponível para todo mundo, tá, Rebeca? É isso que a gente tem, porque a gente está falando de prazo, a gente não está falando, né? Dia 30 é o prazo máximo. Eu estou começando, vocês não imaginam como é chato. Desde ontem, eu estou entrando naquele negócio lá, cai, aí tu volta, aí coloca a filipeta, salva, dá uns 3, 4 dias se você realmente tiver algum tempinho disponível, né? É muito trabalhoso colocar ali. Então, se a gente conseguir, a minha sugestão, tá? É vocês encaminharem, hoje é 23, até amanhã,
para mim, né? Aí até para a Secretaria Executiva ela manda, eu dia 25, né? Que eu viro à noite, aí dia 25 eu mando no Excelzinho aí tudo que foi considerado, que vocês consideraram, tá? E aí já manda e a gente não tem reunião. Tem só o material aprovado aqui, tá? Pode ser assim? Pode ser, Rebeca, assim, todo mundo? Senão não dá tempo, infelizmente. Infelizmente mesmo. Poderia ter um prazo maior essa portaria. Aliás, vai ter uma reunião do Ministério Público hoje à tarde, que eu não vou poder participar, vai pleitear essa prorrogação, mas aí vamos aguardar, né? Ok, então, pode ser assim? Tudo bem, Rogério? Manda. Ó, aí tá aqui o link, tá? Aí depois coloca, por favor, aí no chat. Mais alguém para falar? Claudio, Ivan. Oi, Rosiane, bom dia a todos e todas. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá. Posso dar sequência na fala? Tá. Eu vou comentar um pouquinho sobre a parte microbiológica, né, que eu tive mais contato, né, e a discussão, mas eu só queria fazer um comentário, né, o Rogério levantou a questão do cloro residual máximo na rede de distribuição. Eu tinha visto no documento, né, que foi sugerido 2 miligramas por litro, como cloro máximo, né, e aí eu gostaria de colocar, né, a nossa... Eu sei que a portaria, ela não tem que valer para o país todo, né, mas, assim, falando em termos de SEMAI, né, a gente vê complicado trabalhar com cloro máximo de 2 miligramas por litro, né, cloro livre. Por quê? Porque, geralmente, isso deve ser uma questão também de outros municípios, né, uma rede muito grande de abastecimento, se você tiver que trabalhar com 2, você corre o risco de chegar em pontos mais distantes com 0 de cloro, né? Principalmente em períodos do ano de calor, né? E a gente sabe que a maior parte do ano faz muito calor, né? E aí o cloro residual, o livre principalmente, ele é consumido com muita facilidade. Então você corre um risco muito grande de chegar com pontos de rede mais distantes, pontas de rede com 0. E aí você pode ter proliferação de bactérias, problemas, biofilmes, né? E como a gente, por experiência, sabe que isso acontece, né? Então, quando a portaria coloca 5 miligramas por litro, que é o máximo, né? A gente entende que foi feito um estudo, né? Primeiramente, isso aí não vai fazer mal para a saúde, né? Então, se chegar até 5 miligramas, pode ser que em alguns casos, para algumas pessoas, gere algum desconforto organoléptico, um pouco de gosto, tal, na água, né? A gente entende também que teores muito altos de cloro residual também, você pode ter uma relação aí com subprodutos da desinfecção, né? Uma possibilidade maior de geração desses subprodutos, né? Embora a gente sabe que a gente pode combater, né, os precursores dentro da ETA, mas, assim, a proposta de 2 miligramas por litro, não participei desse grupo, então não tenho muita propriedade para falar, né, como é que se chegou, né, nesses valores, mas eu entendo como complicado trabalhar com esses valores, né, principalmente quando você tem uma rede muito, muito extensa, né, não sei se os colegas concordam comigo, né, do meu ponto de vista aí, mas é só uma observação sobre esse item para a gente rever, né, e possivelmente manter o que já está determinado na portaria atual, tá bom? Alguém quer fazer algum outro comentário sobre esse tema ou eu posso seguir? Pode continuar. E aí, o que eu vou colocar aqui, só para a gente ver como é que vai ser operacional. Aí essa planilha seria daqui, né? Eu vou retirar o 2 daqui, tá? Da planilha, entendeu? Tá? Então, porque a gente está olhando para uma planilha que veio de fora, de várias contribuições, mas a gente está olhando aqui as considerações de cada um. Aí eu vou retirando, tudo que vocês vão falando, eu vou alterando lá, tá bom? Ô, Rosiane, assim, já que o Ivan perguntou, eu também sou contra, eu vi esse detalhe lá na planilha, por quê? Dependendo do sistema de abastecimento, às vezes a gente tem reservatório e rede bem distante, então a gente precisa
trabalhar, né, com cloro acima de 2, para a gente ter um residual aí no mínimo de 0,5 naquele reservatório ou naquela rede de distribuição. Então, quando você reduz para 2, aí você limita esse 2 na saída do tratamento, porque às vezes você tem bairro próximo ali que já recebe a água. Então, isso, teoricamente, vai gerar bastante não conformidade por parte da vigilância, porque às vezes você vai sair, né, acima de 2, e você também, se você manter 2 na saída da ETA, eu estou falando por mim aqui, se eu manter esse residual dependendo na época do ano, vamos pegar assim, no verão, por exemplo, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem que trabalhar aí, às vezes, com 3 ppm na saída das 2 ETAs, para a gente ter um residual acima de 0,5. Então, toda vez que a gente vai alterar um parâmetro no sistema de abastecimento, a gente tem que pensar do lado do prestador, porque não adianta eu colocar 2 lá e aí o tempo todo eu vou estar recebendo, né, não conformidade por parte da área SPCJ ou da vigilância sanitária. Então, 5, no meu ponto de vista, 5 é um valor até alto, né, a gente poderia pensar em 3,5, 4, mas 2, na portaria antiga já era 2 ppm, a gente tinha dificuldade, porque se o cloro sai a 2,2, você já é notificado. Então, eu concordo com o Ivan, eu acho que tem que ser repensado essa questão aí de 2 ppm, né? Então, beleza, então? Então, já retiramos, e aí, como a gente não tem sugestão, deixa como está isso, né? Tudo bem? Não colocamos nenhuma sugestão, tudo bem? Do cloro? Tá. Positivo. Mais alguma coisa, Ivan? Tem aqueles itens lá que tem que incluir, que a gente incluiu lá, né? Esse era legal. Vou fazer alguns comentários. Eu estou aqui com o arquivo, né, do Excel, daí eu vou comentando em cima aqui. Na reunião dos microbiológicos, né, vou comentar o que é mais relevante, né? Quando a gente fala das análises de algas, cianobactérias, cianotoxinas, né, a portaria menciona, né, a análise do fitoplâncton total. E aí o grupo, né, sugeriu, né, e a gente colocar algum parágrafo, um inciso, alguma coisa na lei, né, complementar, além de a gente olhar para cianobactérias, que tem a questão das cianotoxinas, né, a gente olhar para o fitoplâncton total, né, da presença e da concentração desses organismos, aqueles que podem ocasionar problemas operacionais nas ETAs, né, isso falando um pouco em termos mais particulares, né, que a gente observa no SEMAI, né, você pode ter problema de flotação de partículas em decantadores, né, tem entupimento de filtro por conta de certos organismos fitoplanctônicos, né, diatomáceas, você tem muita clorofícia, fitoflagelados, que são outros grandes grupos que, embora não produzam toxinas, né, também podem causar problemas operacionais. E também tem aqueles organismos que causam sabor e odor desagradável na água tratada, que são do grupo das algas, né? Como falei, mesmo que não produzam toxinas, né? Então, a gente ter um parágrafo, algum mecanismo na legislação, né, que chame a atenção, né, dos prestadores de serviço, né, para avaliar, além das cianobactérias, outros grupos que possam impactar, né, nas condições operacionais da ETA e corrigir, né, esses impactos, né, que as operações da ETA, né, visem a corrigir esses impactos. De repente, até em alguns casos pode ser necessário paralisação de ETA, né, não sei se pode chegar nesse extremo, né, mas para visar garantir a produção de água dentro dos padrões de potabilidade. Gosto e odor também pode ser gerado por algas, né? Então, a gente colocar um mecanismo para que se analise o fitoplâncton de uma forma global, né? Inclusive os organismos que podem afetar a condição operacional. E vou terminando a minha fala, depois se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? E aí, uma outra sugestão que foi colocada, né, seria para o retorno, né, na portaria, da determinação de bactérias heterotróficas,
como parâmetro para avaliar a integridade do sistema de distribuição, principalmente reservatório e rede, né? Então, a contagem de heterotróficas, ela estava na portaria anterior, né, 2914, não me lembro agora exatamente, né? Mas ela foi retirada, né, a obrigatoriedade na 888, né? E a minha sugestão, a sugestão, né, do grupo dos microbiológicos é que a gente retorne, né, as bactérias heterotróficas, né, como parâmetro, né, principalmente para avaliação de redes, de distribuição, presença de biofilmes na rede, monitoramento da saída de reservatórios, né, para verificar as condições de higiene de reservatórios, né, distribuição de água, né, e mantendo, né, os limites lá de 500 unidades formadoras de colônia, acho que pode ser mantido, né, como referência, mas fica a sugestão, né, aí um novo item, um novo artigo, né, reintroduzindo a contagem de bactérias heterotróficas na portaria de potabilidade. Eu acho que são esses os itens que eu gostaria de destacar, né, e se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Eu acho que o Rogério quer falar em cima da tua fala, eu acho, né, Rogério, é isso? Isso. Posso falar rapidamente, comentar? Por favor. A gente agora está tudo no microbiológico. Depois terminamos o microbiológico um pouquinho, mas vamos botar tudo aqui. Eu vou tomar liberdade, porque eu conversei com a Ana aqui, que é bióloga aqui, sobre esses assuntos que o Ivan levantou, e assim, rapidamente, só para comentar em relação à questão do fitoplâncton, essa parte que ele fala de incluir o fitoplâncton, não necessariamente sendo bactérias, mas que tem relevância para o tratamento, achei bem interessante, achamos aqui interessante, né, conversando. E aí, foi levantada uma outra questão, falando em fitoplâncton, que no artigo 43 é pedido que seja feito o monitoramento semanal dos pontos de captação, isso na portaria atual. E alguém sugere lá, eu não sei se eu entendi bem, isso se aplicaria somente a ambientes lênticos, né, e que os lógicos seria uma outra forma de monitorar, não ficou muito claro. A gente trabalha com lógico aqui e a gente vê que esse monitoramento é extremamente relevante. Eu não sei se eu que eu não entendi, mas a sugestão dá a entender que seria só para os lênticos esse tipo de monitoramento. E aí eu acho que isso não cabe, né? Os lógicos também têm, até porque os lógicos muitas vezes recebem contribuição de lênticos, né, represas a montante, e você também tem os problemas de algas, talvez não tão grandes quanto o pessoal que capta direto de represa, mas certamente tem também. Então, aproveitando a fala do Ivan, queria complementar também com esse comentário, e rapidamente também em relação ao heterotrófico, nós não entendemos até hoje por que foi tirado da portaria, né? Aqui na Sanasa, a gente continuou fazendo o monitoramento heterotrófico, a despeito de ter saído da portaria, e eu não sei se alguém vai trazer essa resposta, se teve algum motivo para sair. A princípio, a gente realmente concorda na retomada, porque a gente não entendeu nem por que saiu, a não ser que alguém venha com alguma explicação muito boa para ter tirado da portaria, realmente ficou estranho ter saído, né? Aí só rapidamente para comentar o que o Ivan falou. Obrigado. Eu também concordo com o Ivan e o Rogério, né, da gente manter, né, a heterotrófica. A gente fazia o controle, né, principalmente nos reservatórios aqui, e eu acho interessante voltar, né, naqueles valores de referência que tinha na antiga portaria. Ok, então, assim, todas as falas de vocês vai ser, né, trazida aqui, por favor, Rogério e tal. Agora, Ivan, por favor, fala da questão que a gente discutiu do lêntico do lógico. Eu gostaria, né, para poder o Rogério entender como é que a gente trouxe isso lá no item. Oi. Tá, complementando, né, o que o Rogério comentou, né, inclusive, como eu falei, né, anteriormente, né, essa questão do fitoplâncton, dos 10% lá, para ambiente lêntico, lótico, ter essa diferenciação, fui inclusive eu que coloquei essa sugestão, né, mas baseado mais na nossa experiência aqui do nosso município, né, que a gente às vezes tem pouco fitoplâncton total, né, no manancial, né, e dentro desse fitoplâncton total, às vezes você tem pouco mais de 10% que são cianobactérias, e assim,
no meu entendimento, as 10 mil células seriam um gatilho para a gente monitorar semanalmente. Mas, né, considerando o que o Rogério falou, na própria reunião, né, dos microbiológicos, né, com outros especialistas, né, houve, né, essa preocupação, né, e com a questão desses 10%, que isso aí pode ser um gatilho importante, né, eu sugiro até para a Rosiane da gente retirar esse mecanismo, né, que foi sugerido e deixar o texto original, né, dos 10% válido tanto para lótico como para lêntico. Como o Rogério falou, você pode ter influências, né, um ambiente lótico que tem influência de um ambiente lêntico. Então, o nosso caso aqui do Rio Piracicaba, por exemplo, né, que a gente tem Salto Grande. Então, só me coloca, né, o Ivan ou o Rogério, tá? Retirar, tá? Aí eu vou trazendo aí no documento. Certo, Okay. certo. E tá bom? Nessa parte esclarecido, né? E o Rogério perguntou por que foi retirada, né, as heterotróficas, né, da portaria atual, né? Eu me lembro, eu estava no grupo lá que estava discutindo. Eu fui contra, né, a retirada, mas como é um processo democrático, a maioria optou por retirar as heterotróficas. Qual o motivo, né? O grupo julga que os coliformes totais, eles já serviriam, né, de parâmetro para substituir as heterotróficas, né, em questão de presença de matéria orgânica ou até mesmo de biofilmes. Então, como os métodos, principalmente os métodos cromogênicos, eles avaliam tanto a E. coli, que é o micro-organismo indicador de patógeno, como o coliforme total, simultaneamente, então, você, avaliando os coliformes, já daria um indicativo das condições sanitárias do seu sistema, tanto ele como o reservatório. Então, eles julgaram desnecessário manter as heterotróficas. Por isso, essa foi a explicação, assim, bem rapidamente, né, para pontuar aí para o Rogério, para os demais aí, como é que foi conduzida essa discussão e como se chegou a essa conclusão, tá bom? Espero ter esclarecido aí, né? E fico à disposição aí, se alguém tiver mais alguma dúvida. De qualquer maneira, a nossa proposta é incluir, né? Todo mundo, né? Então, assim, se tiver alguém como discordando, mas incluir, que a gente acha importante. Aproveitando que o Ivan está aí, é um biólogo, né? E uma outra falando da parte microbiológica, a gente tem uma situação persistente aqui há algum tempo já, referente ao coliformes totais. Então, a portaria antiga, a gente tinha aí, você teria que ter ausência em 95% das amostras, você poderia ter ali 5% das amostras de coliforme, sendo positivo, né, presença. E essa nova portaria a gente tem 100%. O que acontece? Uma análise microbiológica, o Ivan pode dizer melhor aí, é uma análise que tem vários fatores de risco que você pode contaminar a amostra. Então, você vai num ponto lá onde tem cachorro, às vezes a torneira é baixa, e aí